Fala galera, mais um Âncora Santa para vocês hoje, nesse dia bonito aqui na cidade de São Carlos. Hoje eu quero trazer falar um pouco de alguns princípios que Deus já estabeleceu, né? Para nós vivermos a nossa vida com Ele, a nossa vida de relacionamento. E hoje a nossa meditação vai ser nesse sentido, vida no Espírito, né? Vida com o Espírito Santo, vida com Jesus, com o Pai. E é legal que os princípios de Deus, eles são estabelecidos desde o Velho Testamento, desde o começo. E esse, no Espírito, né, a gente pode ver ele já logo em Gênesis 1, né? Vou pegar para ler para vocês. Aqui, Gênesis 1 e 2, é bem já visível, né? Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Então, aqui a Bíblia já nos relata que Deus ele é Espírito, né? Então a gente começa já a entender que as coisas visuais, a terra, o céu, o mar, os animais, nós fomos criados a partir das coisas que não são visuais, né? Através das coisas que são Espírito, né? Porque Deus é Espírito, né? Ele pairava sobre a face das águas desde o começo. E aí é legal que a Bíblia começa, mais no Novo Testamento, começa a demonstrar mais essa característica, e a característica que nós devemos ser Espírito, né? E aí vamos pular lá para João 1, que é muito interessante, um texto muito famoso, todo mundo conhece bem ele, imagino. E começa assim, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, né? Ou seja, aqui é uma demonstração que Jesus estava com o Espírito Santo, com Deus, no começo, lá no princípio, para criar as coisas, né? Então, eu quero me atentar aqui nesse versículo 4, que diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Por que eu quero me atentar nesse versículo? Vem comigo para Romanos 8, né? Você pegar aqui em Romanos 8, alguns ensinamentos que Paulo teve, né? Algumas revelações, e ele nos ensinou muitas coisas, nos ensina, né? Através dessas revelações, essa comunhão com o Espírito Santo que ele tinha, que era muito forte, né? Então, ele começa falando, né? Vamos ler alguns versículos aqui do 8:1, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a gente já estamos começando a falar desse princípio de vida no Espírito. Vamos pular lá para o 5, né? O 5 vai falar, ó, os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, né? Mas os que vivem segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E ele continua dissertando e falando, né, sobre a vida no Espírito. Então, 6. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, né? Vida, né? Quando fala de vida aqui, a gente lembra de quem? Do Verbo, que o Verbo era a vida, né? E ele se fez carne. Então, muito interessante. Ou seja, se você está em Espírito, você tem vida com Deus. É isso que Paulo nos mostra. Né? Uma vida em Espírito é uma vida de Espírito para com Deus, e uma vida em pecado é uma vida de viver na carne em pecado. Ele fala isso, se você quiser ler depois o texto inteiro, ele fala isso aqui, né? Então versículo 7. A inclinação da carne é a inimizade contra Deus, pois não é sujeita, virando aqui, só um momento, não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. E ele continua aqui, né? Mas, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E ele vai falar que se você não tem, você pode pedir que Deus ele te dá de graça o Espírito, né? Para que você tenha uma vida em Espírito. Então, é muito importante, porque esse princípio de vida no Espírito, ele é um princípio que Jesus, enquanto ele viveu, ele exerceu, né? Todos os milagres, toda a separação, aquela vez que ele foi levado
pelo Espírito, né? Fala que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ficar lá 40 dias, para ser tentado, né? Para ser aprovado, né? Então o deserto também é um lugar onde a gente é testado, é aprovado, onde a gente tem que ficar em espírito, né? Então são princípios. E aí, para a gente finalizar, eu queria também trazer um pouco para vocês o que está escrito aqui em 1 Coríntios, é só virar algumas páginas que a gente chega lá. 1 Coríntios 2, né? Que fala, Paulo está explicando para a igreja de Coríntios um pouco sobre o caráter da pregação dele. E é legal que o caráter da pregação dele a gente pode aplicar para o nosso caráter de vida com Deus, né? De vida, de relacionamento. Então eu vou me atentar aqui nos versículos, né? 4 e 5. Então 1 Coríntios 4 e 5. Ó. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, Paulo está falando assim, cara, eu não vivo pela carne, pelas coisas da carne. Eu vivo pelo Espírito, pela sabedoria que há no Espírito em Deus. E é isso que eu passo para vocês. Então, nas nossas vidas, a gente tem que passar isso sempre para as pessoas, né? Pegando um trecho da outra pregação, ser pacificador também tem um pouco disso. Tem uma característica do pacificador é levar a paz em espírito, levar a paz que está dentro de você, das coisas que você sabe, dos princípios que Deus te ensina. Então, hoje que você possa refletir que os princípios de Deus, eles já foram pré-estabelecidos e eles são para nós até hoje. Desde lá da criação até hoje, eles já são para nós e nós devemos viver nesses princípios. E cara, não tem como não viver nos princípios sem ser uma cópia, né, de Jesus. A gente tem que realmente ser um cara que seja igual a Jesus em todos os aspectos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, clique em gostei, favorita, deixa um comentário, ativa a campainha aí. E tamo junto, rapaziada. Espero que Deus abençoe vocês essa semana. Aquele abraço. Valeu!